Bom, pessoal, bom dia. Voltando aqui às aulas, vamos lá fazer mais uma aula da IT11. Então, continuando a leitura da IT11, a leitura e algumas explicações, pelo menos os pontos mais importantes. Essa IT ela é extensa, vai tomar um certo tempo aqui. Aqui em Engenheiro Newton Cubo. Então, vamos lá. O objetivo aqui é apresentar um curso, que é lógico que a ideia, né? Ideia não, o objetivo é que você vá aprendendo aí ao longo dessas aulas e possa desenvolver um projeto, desenvolver qualquer tipo de projeto. Essa que é a ideia. Tá? A ideia não, o objetivo. Então, vou fazendo aulas e pelo menos é o meu objetivo, né? Ajudar quem precisa. Então, vamos lá. Nós paramos aqui nesse item 552, que fala das distâncias máximas a serem percorridas. Esse item é importante, que é um item que dá muito comunique de análise de projetos pelo Corpo de Bombeiros. Então, eu vou ler aqui. As distâncias máximas a serem percorridas para atingir um local de relativa segurança. Então, o que é esse local de relativa segurança? É um espaço livre exterior ou uma área de refúgio, depois vamos definir, ou área compartimentada. Então, pode ser uma área compartimentada, mas aqui, ó, que tenha pelo menos uma saída direta para o espaço livre exterior. Ok? Depois vamos ver melhor o que é isso. Então, esse item dá essas opções que de distância máxima a ser percorrida. É o percurso que a pessoa vai fazer para sair do ponto mais favorável, onde ela da edificação, até o espaço livre exterior, ou até a área compartimentada. Escada protegida, então, continuando aqui, né? Percurso até uma escada protegida, a chamada escada EP ou a prova de esfumaça, a chamada escada PF. Então, tem a escada tipo EP, escada protegida, e a escada tipo PF. E ainda tem a escada NE, que é uma escada não enclausurada, uma escada simples. Mas para fim de saída de emergência, a IT considera somente esses dois tipos de escada, EP e PF. Então, continuando, e outros conforme conceito da IT3. A IT3 é uma espécie de dicionário de segurança contra incêndio. Tendo visto o risco à vida humana decorrente do fogo e da fumaça, devem considerar. Então aqui você tem que considerar o seguinte, no item A, o acréscimo de risco, quando a fuga é possível apenas um sentido. Então se tiver apenas um sentido, há um acréscimo de risco, conforme a letra A da IT. Redução de risco, então a letra B. Redução de risco em caso de produção por chuveiros automáticos. Então se houver chuveiros automáticos na edificação, há uma redução de risco. Detectores ou controle de fumaça. Tá? Então se você tiver chuveiro, detector ou controle de fumaça, ocorre uma redução do risco. Nós vamos ver isso na tabela. A redução de risco pela facilidade de saídas em edificações térreas. Então, se a edificação for térrea, também há uma redução de risco porque facilita a saída das pessoas. Quanto maior a altura da edificação, maior era o risco, porque a pessoa tem que descer uma altura maior, evidentemente, né? Então, ocorre um acréscimo de risco. Esse item, as distâncias máximas a serem percorridas para atingir as portas de acesso, as saídas das edificações e o acesso às escadas ou às portas das escadas nos pavimentos, consta da tabela 2. Então está lá na tabela 2 a distância máxima em metros e devem ser consideradas a partir da porta de acesso da unidade autônoma mais distante, desde que seu caminhamento interno não ultrapasse 10 metros. Então aqui, importante, quando você for verificar o percurso máximo, dá uma olhada nesse item aqui, ó, a partir da porta de acesso da unidade, desde que seu caminhamento interno não ultrapasse 10 metros. Então, como é que é entendido isso? Deixa eu mudar aqui para um exemplo. Então, você está vendo aí um projeto exemplo. Então, aqui ele fala da sala mais distante, né? Aqui, ó.
Então, consta da tabela 2 e deve-se considerar a partir da porta de acesso da unidade autônoma mais distante. O que é unidade autônoma, pessoal? Entenda-se como unidade autônoma é uma sala, por exemplo, como essa, aqui, ó, chamada showroom. Isso aqui é uma unidade autônoma. Esse refeitório também é uma unidade autônoma. Então, ele fala da unidade autônoma mais distante, você pode pegar da porta. Então, vou fazer o seguinte. Vamos fazer de conta que aqui tem uma sala. Vou fazer uma sala aqui de 14 para cá. E vou fechar ela aqui, ó, só como exemplo, tá? Fechar ela aqui. Um exemplo bem simples, só para explicar essa questão aí. Então, vamos supor que você tem uma sala aqui. Vamos chamar aqui também de... Eu vou pegar esse aqui, ó. E vou pôr aqui, um showroom. Então, considerando que essa sala mais distante... E aqui tem a porta. Aqui a porta. Então, vamos considerar aqui, ó. Que é a saída aqui. O que a CIT fala? Se o percurso interno do ponto mais favorável dessa sala até a porta for menor ou igual a 10 metros, então vou pegar aqui, vou considerar aqui o ponto mais distante até o acesso à porta. Vou pegar aqui esse align. Vou até aqui, ó. Deu 15 metros. Quando isso acontece, você tem que começar a medir o percurso máximo, considerando os 15 metros, que a pessoa vai andar 15 metros aqui, e depois você vai pegando aqui, ó. Pô, onde é que tem uma saída aqui? Então aqui vai estourar de cara, a gente já vê que vai estourar o percurso. Mais 27, aí a pessoa tem que virar aqui, ó. E ela vem para cá, que dá mais 29, dá uns, já tá dando uns 80, uns 60 metros até vir essa porta, ó. Você tem que somar tudo isso. Então aqui de cara nós já vemos que o percurso não atende, vai ter que fazer alguma coisa aqui, colocar controle de fumaça, chuveiro, enfim, ou fazer mais portas aqui. Vamos dar outro exemplo, vou puxar essa linha para cá, ó. Só um exemplo, é lógico, né? Isso aqui é um fictício. Vou puxar essa linha para cá. E agora eu vou medir de novo. O que vai acontecer? Vou pegar aqui, ó. Vamos supor que uma pessoa esteja aqui, um ponto mais favorável vai ter que andar até a porta. Deu 12 ainda. Quero que dê menos de 10. Só para finalizar esse exemplo aqui, ó. Vamos pegar aqui de novo, ó. Aqui esse é o ponto mais favorável, a pessoa vai andar até aqui. 9,98. Pronto. Se isso acontecer, conforme aquele item, se o percurso interno for menor que 10 metros, eu começo a contar o percurso da porta. Então, eu esqueço essa metragem aqui, essa distância, e pego daqui, aqui, e vou medindo até a saída. É isso que fala esse item. Caso seja maior, você vai ter que considerar o percurso dentro da unidade autônoma, dentro da sala. Tá? Então, esse é o entendimento desse item, quando você for fazer o projeto, considerar isso. Tá? Então, esse aqui é um exemplo. Aí, continuando, no caso das distâncias máximas a serem percorridas para as rotas de fuga não forem definidas no projeto arquitetônico, como, por exemplo, escritórios de plano espacial aberto e galpões sem arranjo físico interno, layout, devem ser consideradas distâncias diretas comparadas aos limites da tabela 2, nota B, reduzidas em 30%. Então, quando você não coloca layout interno, por exemplo, aqui tem layout interno nesse exemplo. Estão vendo que tem prateleiras. Vamos supor que não tivesse nada disso. Você teria que fazer o seguinte, teria que reduzir
conforme esse item, 30% dos valores que você encontrar na tabela 2. Vamos supor que você, na tabela 2 está lá 40 metros. Então, você teria que reduzir 30% de 40, 12 metros. Né? Então, aí ficaria 28 metros. Tá? Somente. Se não tiver layout. Então, se você não apresentar layout interno, de prateleiras, mesas, etc., é necessário reduzir em 30%. É isso que fala esse item. Tá? Nas ocupações do grupo J, em que áreas de depósito sejam automatizadas sem a presença humana, a exigência de distância máxima frequente pode ser desconsiderada. Então, existem locais, por exemplo, eu sei que lá na fábrica da Avon ou Boticário, eu não lembro. Lá no interior, tem uma área de depósito lá que é toda automatizada. Né? Tem robôs lá e tem trilhos aqui e não há presença de seres humanos. Né? Simplesmente você lança no computador lá o que é, o robozinho vai lá, pega e volta com o produto. Então, nesse caso, você não precisa considerar percurso. Pode ter lá 500 metros, se não há presença de seres humanos ali, não há necessidade de considerar percurso. É isso que esse item está dizendo. No Brasil eu não sei, mas aí no exterior, no Japão, por exemplo, tem muitos esses locais que só tem robôs, não tem ninguém. O ser humano está do lado de fora lá só olhando um painel. Nas áreas técnicas, locais destinados a equipamentos sem permanência humana e de acesso restrito, a distância máxima pode ser de 140 metros. Então, se for uma área técnica em que vai uma pessoa de vez em quando lá, acesso restrito, uma pessoa capacitada ali, um técnico, a distância pode ser 140 metros. Ok? Agora, a pessoa vai lá fazer uma manutenção e vai embora, não fica lá trabalhando, tá? Que seja bem entendido. Então, permanência temporária. Esse item aqui fala das saídas dos pavimentos, tá? Aí depois ele vem com os itens, subitens. A quantidade de saídas de emergência e escadas depende do cálculo da população, da largura das escadas, dos parâmetros de distância máxima a percorrer, conforme a tabela 2, e da quantidade mínima de unidades de passagem, conforme previsto na tabela 1. Foi aquele cálculo simples que eu fiz, definindo as unidades de passagem e depois multiplicando por 0,55. Então, aqui esse item fala que o número de saídas de emergência depende da população, depende também da largura da escada e dos parâmetros de distância a percorrer. Então, se você tiver uma distância muito longa, você pode fazer mais saídas de emergência, se for possível, mais portas, e você resolve. Se não dá para fazer porta, aí a tabela 2, ela dá algumas soluções, como controle de fumaça, chuveiro automático, detecção. Então, aqui esse item. Os tipos de escadas exigidos para as diversas ocupações em função da altura encontram-se na tabela 3. Tá? Então, quando fala em escada, você tem que ficar esperto com a altura da edificação. É isso aqui que vai definir o tipo de escada, na verdade. Tá? Aqui tem exemplo. Então, a altura define o tipo de escada. Então, isso aqui você já pode ter em mente sempre que o que define o tipo de escada é a altura da edificação. Tá? Em função da sua ocupação também. Então, altura e ocupação. Tá? Então, fique esperto aqui em alturas acima de 12 metros, já começa a entrar no mínimo na escada EP. Tá? De forma genérica, né? Você pegar aí, por exemplo, um restaurante, acima de 6 metros já precisa de escada EP. Tá? Boate, salões de festa também, acima de 6 metros, há exigência de escada EP. Aí coloquei alguns exemplos, que a escada pressurizada, PF, que é uma escada à prova de fumaça, tá? Ela é pressurizada com um grupo motoventilador. Aqui tem um esquema genérico, aqui está o grupo motoventilador. Quando ele é acionado através de um detector que liga esse sistema, que por sua vez pressuriza, injetando ar aqui no
dentro de um duto que, por sua vez, esse ar é distribuído dentro da caixa de escada nos andares. Então, o ar entra aqui com uma certa velocidade de pressão e mantém a caixa de escada com uma pressão superior à pressão externa. E dessa forma, nós sabemos que a fumaça ela vai de um ponto de pressão maior para um ponto de pressão menor. Então, a fumaça não vai entrar aqui, porque a pressão aqui na escada é maior do que a pressão externa. Então, a fumaça não entra aqui. De forma simplificada, esse é o funcionamento desse tipo de escada. Aqui outro esquema da escada. Então aqui é a tomada de ar, um esquema genérico, o duto, aí vem para um grupo motoventilador dentro de uma sala compartimentada. Aqui tem um ventilador tipo axial, é como se fosse uma pá que vai pegando o ar e jogando ele para cá em velocidade, dá velocidade para o ar. O ar é um fluido também. Então ele vem e é distribuído aqui, ó, nessas grelhas de ajuste e balanceamento, que por sua vez pressurizam toda a escada e a fumaça não vai conseguir adentrar o interior da escada por causa da diferença de pressão. Aqui é outro tipo de escada, escada EP, escada protegida. A escada protegida, ela tem uma porta corta-fogo no acesso, tipo P90. Aqui a largura tem que ser no mínimo 1,20. E ela tem que ter janelas de ventilação nos andares, né? Dentro da caixa de escada, é lógico. Essas janelas têm uma certa altura, depois nós vamos entrar com mais detalhes aí. E tem que ter aqui uma área para cadeirante. Então você tem que deixar uma área aqui, isso está lá na NBR 977 também, depois a gente conversa melhor sobre isso. Para que o cadeirante fique aqui até que ele seja resgatado. E a escada NE é uma escada comum, escada não enclausurada, né? Uma porta comum, porta de madeira ou sem porta mesmo. E a pessoa entra na escada e não tem nenhum tipo de proteção. Por exemplo, prédios residenciais com altura inferior a 12 metros pode ter escada NE, que é uma escada comum. Tá? Não tem ventilação, pode pôr uma janela aqui, mas não é obrigatório. Que não precisa ter porta também, a pessoa entra na escada e vai descer até o térreo. Tá? E aqui sim, tá vendo a necessidade de aquecer escadas? Essas devem ser do mesmo tipo que é exigida para a instrução técnica. Então, se precisar colocar mais escadas, esse item fala que tem que ser do mesmo tipo exigido nessa instrução técnica, é IT11. Então, se já colocar uma escada, pô, a escada EP tem que colocar mais uma EP. No caso de duas ou mais escadas de emergência, a distância de trajeto entre as suas portas de acesso deve ser no mínimo de 10 metros. Tá? Então a pessoa não pode andar mais de 10 metros para achar outra escada, exceto quando o corredor de acesso possui comprimento inferior a esse valor. Tá? Se houver um corredor com menos de 10 metros, é uma exceção para os 10 metros de acesso entre as portas da escada. Tá? Isso a gente vê melhor com exemplos. Então, vou terminar aqui, pessoal. E na próxima aula nós continuamos. Tem muita coisa para falar sobre esse item. Tá? Agradeço. Bom dia.